Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orlandia. Eu quero falar com você hoje sobre um assunto extremamente importante e que vem ganhando visibilidade na nova ordem mundial. Atualmente, muito se fala em terrorismo. O que é o meu objetivo nesta aula de hoje, nesse pequeno áudio? Primeiro, definir terrorismo. E segundo, tentar mostrar os principais tipos de terrorismo que até agora a gente já consegue identificar de forma didática. Bem, quando se fala em terrorismo, geralmente nós falamos em violência. É verdade. O terrorismo tem contribuído para o aumento da escalada de violência no mundo inteiro. Grande parte das violências praticadas nos últimos 40 anos estão relacionadas a eventos terroristas. O que é o terrorismo? Na verdade, o terrorismo ele é baseado em ações práticas, né? Essas ações, elas são desencadeadas de forma direta sobre a população civil. Então, geralmente quem não tem nada a ver com a história acaba sendo as principais vítimas. Por quê? Geralmente são grupos organizados e até mesmo países podem assumir feições terroristas. O terrorismo, como eu disse, tem contribuído para o aumento da violência em todo o mundo. Ao mesmo tempo, tem contribuído para a instituição da chamada sociedade do medo. Vivemos uma sociedade do medo. Vivemos enclausurados porque o terrorismo, uma das características dos atos terroristas, é a imprevisibilidade. Ou seja, qualquer um pode ser vítima e pode ser vítima em qualquer situação, em qualquer circunstância. Seja em um bar, seja numa lanchonete, num templo, numa mesquita, numa sinagoga, numa igreja, num shopping center ou mesmo numa escola. Correto? Quando a gente fala em terrorismo, então nós podemos já, para efeito de estudo, identificar especificamente 3 tipos de terrorismo. Vamos falar o primeiro, o terrorismo por motivações nacionalistas. Nós temos 3 exemplos que nós vamos trabalhar rapidamente. Terrorismo por motivações nacionalistas. O primeiro é o exemplo do ETA. ETA, que significa Pátria Basca e Liberdade. O País Basco é uma região que fica entre a Espanha e a França, e nessa localidade desenvolveu uma cultura, um povo praticamente sui generis, que não tem similar em nenhuma região da Europa, muito menos na Espanha e na França. Em 1959 surgiu um grupo, lá nesse País Basco, nessa região, que passou a adotar táticas de guerrilhas, ou seja, eles começaram a se opor ao governo espanhol em especial. Durante várias décadas, os grupos relacionados ao País Basco, os militantes do grupo ETA, fizeram inúmeros atentados, contra políticos, contra autoridades, principalmente da Espanha e da França. O objetivo deles, portanto, é a criação da pátria basca, a criação de um novo país independente da Espanha e da França. Correto? Outro exemplo de terrorismo por motivações nacionalistas, nós temos o caso do Exército Republicano Irlandês, o IRA. O grupo considerado terrorista IRA, ele surgiu justamente com o objetivo de proclamar a independência do norte da ilha da Irlanda, que é chamado de Irlanda do Norte. Essa localidade é anexada ao Reino Unido, portanto, é de maioria protestante, em especial anglicana. Os militantes do grupo IRA são católicos nacionalistas, e que eles desejam a independência dessa localidade. Portanto, a Irlanda do Norte é um exemplo, o grupo IRA é um exemplo de atentados terroristas que foram cometidos por motivações nacionalistas, ou seja, a independência da Irlanda do Norte. Outro grupo nacionalista que a gente pode elencar é aqui na América do Sul, é a chamada FARC.
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Esse grupo surgiu em 1964, no contexto da chamada Guerra Fria, onde havia uma disputa ideológica entre Estados Unidos capitalistas e União Soviética socialista. Esse grupo, o objetivo dele era dois. Primeiro, assumir o governo da Colômbia. Tá? Segundo, expulsar toda e qualquer influência dos Estados Unidos. Portanto, essas atitudes desse grupo acabou se aproximando das intenções da ex-União Soviética. Portanto, passou a ser um grupo de ideologia socialista. Esse grupo, com o fim da União Soviética, esse grupo acabou perdendo seu foco e perdendo inclusive o apoio financeiro da ex-União Soviética. Estados Unidos e alguns países aliados a Estados Unidos classificam esse grupo como terrorista por causa das táticas de guerrilha implementada por eles. Por outro lado, existem grupos que os consideram como rebeldes, ou seja, a diferença entre rebelde e guerrilheiro é uma diferença muito sutil. Qual é a diferença, então, entre rebelde e guerrilheiro? Bem, primeiro que é o seguinte, o guerrilheiro, as guerrilhas, é uma tática de guerra não convencional. Geralmente os guerrilheiros, os seus integrantes escondem o rosto, usam roupas para camuflagem. E geralmente seus ataques relacionados a emboscadas. Já os rebeldes são grupos de pessoas que se revoltam contra o governo institucionalizado de um determinado país. Então, ser rebelde não necessariamente seja terrorismo. Então, a Farc vive um dilema. Tem países que classificam eles como rebeldes, porque não aceita o imperialismo americano na Colômbia, mas Estados Unidos e grande parte do mundo os classificaram como grupo terrorista. É um exemplo de terrorismo nacionalista, correto? O outro tipo de terrorismo é o terrorismo de Estado. O que é o terrorismo de Estado? É quando você tem o próprio governo agindo contra um grupo específico ou atacando um outro país. Então, um exemplo disso, a literatura coloca bastante, aquele avião que caiu em 88 lá na Escócia e que depois de longos anos de apuração descobriu que estava por detrás a Líbia, através de um atentado terrorista, colocou um agente infiltrado e na época governava a Líbia o presidente ditador Muammar Gaddafi. Tá certo? Pode acontecer também que o governo, o Estado, um país, ele não ataque outro país, mas ações terroristas contra outro país, mas ele possa usar contra o seu próprio povo, por exemplo, o discurso de terror. Geralmente, isso está sendo implementado através, inclusive, usando as redes sociais. Muitos governos, mundo afora, para aprovar reformas da Previdência, reformas trabalhistas, ou aprovar algum projeto que beneficie um determinado grupo, lança notícias falsas e dados não confiáveis, inclusive nas redes sociais, para que dessa forma a população aterrorizada aceite ter seus direitos cortados e limitados em nome de garantir um futuro ou, mais ou menos assim, o medo da insegurança do futuro. Por fim, pessoal, é importante a gente frisar que nós temos, então, uma fisionomia interessante no terrorismo. O terrorismo, atualmente, na nova ordem mundial, ele está implementado em duas bases principais. Primeiro, o aumento das desigualdades, ou seja, a diferença entre países ricos e países pobres cresceu muito nessa nova ordem mundial. Tanto é que nós temos uma divisão clara entre norte rico e sul pobre. O outro elemento importante são as diferenças étnicos, culturais e religiosas. Nos últimos tempos, elas têm sido implementadas a partir do fanatismo religioso e do nacionalismo extremado. O fanatismo religioso e o nacionalismo extremado é que em grande parte estimula os atentados e os grupos terroristas. Para terminar esse assunto, de uma forma muito interessante, a gente observa as discussões, quando se fala em terrorismo,
de forma errônea e sem entender a realidade, as pessoas acreditam, as pessoas atribuem geralmente ao Oriente Médio. É verdade que nos últimos 30 anos, os grupos terroristas vêm crescendo mais nessa região do mundo. Mas para a gente entender um pouco por que existe essa animosidade entre os países do Oriente Médio e os países do Ocidente, em especial os países europeus e Estados Unidos, a gente tem que entender um pouquinho da história do Oriente Médio. Primeiro, o Oriente Médio sempre viveu dominado por potências. Foi assim até a Primeira Guerra Mundial, quando a Inglaterra, juntamente com a França, decide dividir a região, estabelecendo protetorados, regiões onde as leis francesas e britânicas equivaliam. A partir da década de 70, descobriu-se petróleo, então estimulou os Estados Unidos e a Europa a se interessar pela região. Terminando a Segunda Guerra Mundial, a Europa, juntamente com os Estados Unidos, decidem apoiar a criação do Estado de Israel, em pleno território palestino árabe-palestino. Esse apoio de Estados Unidos e Europa para a criação do Estado judeu de Israel na região da Palestina rendeu ao longo de mais de 30 anos inúmeros conflitos que a gente chama de guerras árabes israelenses. Tá? Por outro lado, a entrada do petróleo e a descoberta de mais petróleos na região estimulou vários conflitos a partir da década de 90, como a Guerra do Golfo. Portanto, tudo isso ao longo desses anos todos de opressão, de invasão, de domínio, principalmente de Estados Unidos e países europeus, fez com que esses grupos extremistas religiosos ou extremistas nacionalistas criassem um verdadeiro ódio contra o Ocidente, ou seja, contra as potências hegemônicas do capitalismo liderado por Estados Unidos. Portanto, as questões políticas e territoriais, juntamente com o controle de reservas de petróleo e as diferenças étnicos, religiosas e culturais, é que fazem do Oriente Médio um local perfeito para a proliferação de grupos extremamente danosos à humanidade, que são os grupos terroristas. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.